Hoje é sexta-feira, dia de separar material, porque a gente sai para fazer as entregas. O sábado a gente já fica totalmente tranquilo, caso tenha montagem, alguma decoração. Caso não tenha, a gente tem esse dia de folga, então a gente sempre preza por dois motivos. A cliente vai ter mais tempo de fazer a montagem dela, então ela não vai ter tanta habilidade, apesar de ser muito prático. Ela vai ter mais tempo para fazer o balão dela, organizar tudo sem se sobrecarregar. A gente usa isso como um argumento para ela. A gente também não se sobrecarrega se tiver montagem no sábado ou no domingo. Então assim, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o cilindro do Bita com os suspensórios dele rosinha somente em tecido, para que você tenha aí uma diminuição de custos. Muitas das vezes quando a gente está alugando, a gente precisa reduzir custos. Às vezes até o próprio cliente ele não está disposto a investir numa plotagem de um cilindro ou algo tipo assim. Então cabe a nossa criatividade para entregar isso ao cliente. Então eu vou mostrar para vocês super simples de fazer e que você pode estar agregando. E também ela, além de servir para um cilindro pequeno, que você pode estar adaptando também para uma mesa envelopada, um mini móvel. Enfim, dá para soltar a criatividade e aí sair e pensar fora da caixinha. Gente, ó, esse aqui é o meu cilindro, foi eu mesmo que fiz. Ele é feito de compensado, todo reforçado e estruturado na parte de dentro. Eu não sou muito a favor do MDF por conta da fragilidade que ele tem, por mais que ele tenha uma espessura maior, mas ele não tem tanta resistência à água. Então assim, eu trabalho com um giro muito grande, porque eu trabalho locando e ainda trabalho com as decorações. Então eu preciso de um material resistente que sustente tudo isso. Eu optei por eu mesmo estar fazendo o meu cilindro, e já teve vezes até dele, eu montei um evento e ele ficou por uma semana no local. Eu tinha combinado com a cliente esse tempo, e era na quadra de uma escola. E do nada deu uma chuva durante a madrugada que assim alagou a quadra da escola. Então assim, carpete, tudo molhado. A cliente ligou desesperada para mim, achando que ia ter prejuízo, e quando eu cheguei lá, o cilindro estava intacto, ele estava todo molhado, porém ele não inchou a madeira por conta da resistência. Então o compensado ele é um material bem mais resistente do que o MDF, então por isso que eu prezo muito, apesar dele ser um pouquinho mais áspero. Mas como eu não uso ele pintado, uso sempre ele grampeado, então ele não tem problema para mim. Eu vou mostrar para vocês como fazer a parte do tampo. Eu não uso capa, aliás, eu uso capas, mas nesse caso aqui não vou utilizar. Eu prefiro usar sempre o grampo porque ele é mais versátil. Eu vou ensinar para vocês como fazer a parte de cima do tampo com um tecido quadrado mesmo. Eu tenho aqui um tecido jacá, um retalho de tecido jacá, e é o que eu vou utilizar para fazer o tampo do meu cilindro. Então o que eu faço? Como é um tecido muito grande e na frente eu preciso de um acabamento melhor, eu coloco o mínimo possível apenas para pegar o grampo aqui, para que eu não tenha volume de tecido nessa parte aqui. Então depois que eu posiciono, coloco o excesso do tecido para trás, eu vou começar a grampear. Eu utilizo o grampo 106/6, essa marca aqui não é das melhores. Eu uso uma da Bax, se eu não me engano o nome, de uma caixinha azul, é muito melhor. Porém, como a papelaria que vende aqui, que aqui eu só encontro em papelarias, tá tendo dificuldade de material por conta da pandemia, eles estão trazendo apenas o que eles encontram, porque a marca mesmo não está enviando a marca que eu gosto. Mas enfim, dá para quebrar um galho. O grampo ele é um aliado muito grande para todos os meus eventos. Para tudo eu utilizo o grampo, é muito prático. Então assim, é com ele que a gente vai fazer a forração do tampo do cilindro. Eu sempre começo grampeando aqui a parte da frente e já faço um grampo ao oposto do que eu coloquei aqui, porque eu já começo a esticar e ele não vai ficar nenhuma parte torta. Após eu venho para a lateral e para a outra lateral, como se fosse no sentido de cruz. Nessas esquinas aqui eu faço a mesma coisa, eu pego aqui a parte de baixo e o lado oposto. Após todas as extremidades grampeadas, você vai fazer as partes que estão faltando, porque veja, já está pré-esticado e agora você só vai
os acabamentos para que tenha uma tensão, tensionar de uma forma melhor. O segredo de uma forração bem feita é o tecido estar todo tensionado. O segredo de uma forração bem feita é o tecido estar todo tensionado. Para cobrir a parte da lateral, eu não tenho tecido preto comum que eu utilizo somente para forração. E o que eu faço muito para envelopar cilindro, porque corta custos, eu utilizo muito toalha de mesa, porque é algo que às vezes, por exemplo, preto demora um pouco que demora a sair. Então, ao invés de eu investir em um tecido novo, eu posso utilizar a toalha de mesa, porque não vai danificar, que é Oxford. Então, assim, cetim não seria indicado, porque o grampo vai danificar mais fácil. Porém, é um tecido que vai aguentar o grampo, então eu posso utilizar e está cortando custos para envelopar essa parte da frente do cilindro. Então, o que eu faço, já que ele não tem o tamanho certo, né? Eu coloco a parte de baixo aqui, onde mais ou menos ele vai dar início. E aí eu vou grampear aqui na extremidade do cilindro, na base do cilindro, e na parte de cima eu venho colocando a sobra do tecido para dentro. A sobra do tecido para dentro. Tá vendo? Dando acabamento. Você consegue fazer também a forração invertida, onde o acabamento é mais perfeito, porém eu não vou estar ensinando nesse vídeo. Eu posso estar ensinando para vocês essa técnica em outro vídeo, porque eu não faço na locação. O custo do grampo, na locação eu tenho que evitar custos de todas as formas, para que eu consiga uma lucratividade maior. Então, eu fazendo dessa forma, o grampo fica aparente, porém, como não é muito, eu posso estar utilizando e eu não preciso colocar vários grampos. A forração com o grampeamento invertido, ele tem um custo maior. Então eu não te aconselho para locação, já que ele pode estar ocasionando um custo maior para você. Você continua da mesma forma, como fez o início, você continua grampeando aqui na base do cilindro e o excesso colocando para dentro, fazendo cair dentro do seu cilindro. Eu encontrei aqui nos meus tecidos, nos meus retalhos de tecido, um pedaço de tecido brocado, que foi na época que eu cortei esse mesmo aqui, que vai ser suficiente para eu fazer a emenda na parte de trás. Então assim, o que eu faço para ter um acabamento legal? Eu vou dobrar, já que ele não tem banhado, centralizar aqui, e venho e coloco grão. Essa emenda aqui eu não vou jogar o tecido simplesmente assim. Eu vou dobrar e fazer mais um acabamento. Por isso eu gosto tanto do grampo, porque ele me permite fazer um acabamento legal sem que eu precise estar utilizando uma máquina de costura, já que eu não tenho habilidade por isso. Para isso, nem sempre vai me compensar fazer. Então eu tenho aqui uma emenda super bem trabalhada. Aqui a mesma forma, eu passo um embanhado para dentro e consigo estar fazendo o acabamento. A parte de baixo, como esse aqui ainda é maior, ele fez um excesso. Então eu simplesmente vou trazer para dentro do cilindro e grampear. A parte da emenda ficou assim, é quase imperceptível. A emenda está daqui para cá, ela vai ficar para trás e não vai ser visível. Agora eu vou colocar os suspensórios do Bita nessa lateral e eu vou utilizar resto de tecido rosa também. Para fazer os suspensórios do Bita,
eu vou utilizar aqui retalho de tecido voal. Então assim, retalhos vai te ajudar muito, te auxiliar. Eu tenho um móvel, inclusive, onde tem uma prateleira somente de retalhos de tecido, que pode te auxiliar a fazer uma emenda ou algo do tipo. Veja, ele não tem banhado nenhum, e eu vou utilizar nesse aqui a mesma técnica que eu utilizei lá no fundo para fazer o acabamento. Então, eu vou colocar a emenda para trás. Veja que aparentemente ele já tem um efeito bem mais bonito. Tá vendo? A emenda está atrás. E aqui, e na parte de cima eu vou fazer o mesmo jeito de lá. Eu dobro e coloco. Centralizo aqui onde é a minha emenda, então a frente é mais ou menos aqui. E vou grampear. Vou colocar logo o lado de cá e depois eu faço o acabamento na parte de baixo. Mesma coisa. Pego o retalho de tecido, que eles estão na mesma espessura, e dobro para dentro, depois dobro para cá. A frente fica com o acabamento perfeito. E aí no lado oposto, para que encontremos na frente, vou dobrar para trás essa emenda e grampear. Nesse caso aqui, como eu vou tensionar lá para baixo, é interessante colocar os grampos mais perto, para que evite, quando eu puxar, ele desça entre um grampo e outro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o cilindro de cabeça para baixo, fica de cabeça para baixo. Vou pegar ela lá do chão e vou fazer o mesmo efeito. Vou grampear para a parte de dentro do meu cilindro, para que fique bem tensionado. Bem tensionado. A mesma coisa se repete do outro lado. E já temos os suspensórios do Bita, e agora eu vou colocar o lacinho no pescoço, que eu vou também fazer com o retalho de voal. Para fazermos o laço vai ser a mesma técnica. Pega o tecido, o retalho de tecido, vai fazer a mesma técnica, de colocar a emenda para trás, e você vai fazer como se estivesse dobrando as duas pontas, como se fosse fazer uma letra O. Dobrou e junta uma ponta com a outra. Após isso, você vai segurar com as duas mãos. Segura com as duas mãos. Dá para perceber que já está como se fosse uma letra O. A emenda está aqui. Você vai pegar um retalho de fita de cetim exatamente no meio e você vai franzir assim, ó. Não a fita, o tecido, para dar o efeito de laço. Você vai apertar assim. E aí você pega a fita, volta pela frente, volta para trás, e aí você vai fazer o arremate com cola quente, prendendo dessa forma. Você vai envolver e aqui você bota um pingo de cola quente e tá pronto. Eu mostro já já lá no cilindro como ficou. O laço está pronto, e aí tem uma técnica para a gente deixar ele mais armado. Nós vamos grampear não por fora, e sim por dentro. Abre dentro do laço aqui e grampeia por dentro. E aí você vai ter o lacinho do Bita colocado aqui. Se você tiver em seu acervo algum modelo do laço que você tiver habilidade para fazer feltro ou algo tipo assim, você pode sim estar fazendo um laço mais elaborado, mas aqui é apenas uma dica prática para
que você quiser evitar custos quando você faz uma locação, ou aquela peça de última hora, e você vai conseguir um efeito legal e fácil no seu cilindro, gastando praticamente nada. Ah, e outra coisa, eu estou fazendo isso aqui, a minha cliente ela não espera que vai receber isso aqui. Então assim, eu estou fazendo algo a mais para surpreendê-la, para que assim, quando ela vê, olha, tem o cilindro do Bita também, ela acha que vai ser apenas em tecido comum. Então assim, é importante você ter técnicas que te ajudam a fazer sempre algo diferente para o seu cliente, que não vai causar custos para você. Isso se chama over delivery, entregar depois da entrega. Então assim, entregar o que ela já espera. Agora, ir além do que ela acha que vai receber na casa dela, o que ela alugou, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como montar uma composição com esse tema utilizando o mesmo cilindro com o tema Mundo Bita.